Sem dúvida, vamos dar sequência falando da política, porque o ex-governador aqui de São Paulo, Márcio França, deve anunciar agora em breve a escolha do que vai fazer em relação a 2022, o seu futuro político. O João Vitor Rocha está acompanhando. João Vitor, nós sabemos que hoje as pesquisas indicam que Márcio França estaria na segunda posição das pesquisas, né, atrás de Fernando Haddad. Nós sabemos que PSB e PT vão seguir juntos aí na eleição com o ex-presidente Lula, numa chapa, portanto, e fica essa rusga aqui em São Paulo, o que fazer em relação ao futuro de Márcio França. Ele deve, claro, a gente está chegando naquele período mesmo da definição, a legislação eleitoral obriga, mas já há um caminho aí mais próximo que você possa falar em relação ao futuro de Márcio França? Pois é, olha só, amanhã teremos uma rodada decisiva dessa negociação, na mesa de negociação entre PT e PSB, justamente em relação a esses apoios regionais e principalmente o foco aqui em São Paulo, onde pode haver essa definição da retirada de candidatura de Márcio França ao Palácio dos Bandeirantes, ao governo de São Paulo, e ele vá de fato disputar uma vaga no Senado, como deseja o PT. A reunião vai ser feita amanhã entre PSB e PT. E essa discussão gira em torno exatamente de uma reunião que houve na última segunda-feira sobre o diretório aqui do PSB. Eu conversei com pessoas que estiveram presentes nesta reunião e fazem parte da campanha de Márcio França, e a avaliação que me fizeram foi o seguinte: o Márcio vem sofrendo uma pressão muito grande do Partido dos Trabalhadores para desistir da sua candidatura, e mesmo assim ele acredita que a sua candidatura ainda é mais viável, ainda é mais competitiva, como já trouxemos, em relação à de Fernando Haddad. Porém, tem uma questão muito importante: ele não teria o apoio político necessário para manter essa campanha. Fernando Haddad tem o apoio da esquerda, Rede, PV, PCdoB, PSOL e do próprio PT, e a bênção do ex-presidente Lula. Já Rodrigo Garcia tem a máquina pública na mão, já que é o atual governador, e Tarcísio de Freitas tem a bênção também do presidente Jair Bolsonaro. Márcio França, ele desejaria o apoio de Gilberto Kassab. Porém, Gilberto Kassab já sinalizou apoio a Tarcísio de Freitas. Com essa sinalização e com esse apoio formal que deve acontecer de Kassab para Tarcísio, que deve acontecer até amanhã, então Márcio França não haveria ninguém para apoiar oficialmente a sua candidatura. Então ele acredita que sem esse apoio existe uma grande chance dele não chegar num segundo turno, e ele também avalia que não quer ser um empecilho nessas negociações regionais entre PSB e PT. Este é o cenário para Márcio França aqui em São Paulo. Então a gente vai aguardar essa reunião que a gente deve ter amanhã. No segundo momento, o PT já desejava que ele tivesse Márcio França no Senado, ao lado de Fernando Haddad, ao governo de São Paulo, e o terceiro nome daquele Dream Team, aquela chapa dos sonhos, seria de Marina Silva. Então 2 dos 3 nomes já estariam certos para ser oficializado. O terceiro nome, o de Marina, ainda seria avaliado pela Rede Sustentabilidade. Esta reunião de amanhã, ela casa exatamente na avaliação do cronograma que a campanha de Fernando Haddad estava estudando. Eles desejavam que até a primeira quinzena de julho tivesse todos os nomes acertados da chapa. Então, se amanhã, dia 30, tiver essa oficialização da saída, da desistência de Márcio França, teríamos mais 15 dias para que a campanha oficializasse também quem seria o vice de Haddad, Marcelo. João Vitor Rocha, daqui a pouco ele volta conosco. Eu quero concluir com o Zé Maria. Zé Maria, então fica essa questão que envolve o PT, mas Márcio França, ele navegaria em um ambiente político, ele chegou muito próximo de João Dória, foi uma eleição muito acirrada, ele venceu, inclusive, Paulo Scaff, que era o presidente da Fiesp, ele participou de 3 eleições ao governo do estado, e na última hora o Márcio França conseguiu passá-lo, e ele disputou com Dória, uma disputa muito dura, e ele quase ganhou. Aqui o PT nunca ganhou o estado de São Paulo, nem nos anos áureos aí chamados da política do Lula, aquele ano que ele foi eleito, reeleito e elegeu posse na sequência, né? Que a gente sabe. Então fica agora o destino desses votos de Márcio França, se poderiam migrar justamente para Rodrigo Garcia e também, claro, Tarcísio de Freitas. Exatamente. E São Paulo aí é um polo muito importante com reflexos grandes na disputa nacional. O PSB até já chamou aqui o PT e disse, olha, afinal, qual é a prioridade do PT? Não é a presidência da República? Então tem que negociar estados, né?
E o Márcio França é muito hábil, é um político nato. Ele consegue crescer exatamente por conta da sua ação, do seu trabalho durante a campanha eleitoral e sua possibilidade de atrair e de congregar novos apoios. Foi assim que ele chegou ao segundo turno e quase vence, não fosse o Dória se aliar a Bolsonaro no tal união Bolsodória, né? E se não fosse isso, o Dória teria perdido para ele, ou seja, Márcio França seria o governador de São Paulo. Só que agora a situação é diferente. Há um embate direto aí entre o PT e um candidato do presidente Jair Bolsonaro. Provavelmente o Tarcísio Freitas vai crescer e será o adversário de quem for para o segundo turno. Essa é a tendência, essa é a aposta por aqui. Então é preciso ver quem vai enfrentar melhor essa nova situação eleitoral. Agora, não há racionalidade nesse processo do PT. Eles querem sempre ficar por cima, né? E não admitem mesmo esse tipo de troca. É muito difícil. Quem negocia com o PT sabe muito bem dessa situação. A imagem que se tem aqui é da possibilidade de candidatura do Márcio França para o Senado e numa composição com o PT. E aí sobre a vice e já o PSOL querendo.